Eu vou louvar com o hino 193 e peço que a igreja me ajude. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho, e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Quero pedir a Milena que faça uma oração para eu passar as oportunidades. O grupo dos varão está com oportunidade. Saudamos, irmão, com a paz do Senhor. Adorar o hino 476. Ré menor. Eu não lembro. Enquanto para Jericó, o bom Jesus passava, o cego
agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. O conjunto de geração de adoradores. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Como não se entristecer quando ouço alguém dizer que a nossa geração infelizmente já se perdeu, mas nem tudo está perdido, resta um povo escolhido, o sal da terra, a igreja permanece de pé. Acredito que o avivamento
de Jesus. O Gian tá com oportunidade. Só os irmãos na paz do Senhor, amém? O que eu tenho pra você é muito mais que você imagina. Comigo está guardado aqui em cima. Eu vou te entregar quando você aqui chegar. As riquezas desse mundo não podem comparar com meu tesouro. É muito mais que a prata e o ouro. Você vai desfrutar quando você aqui chegar. Faço tudo por você porque eu te amo. Creia, filho, eu sou fiel, jamais te engano. Passe o tempo que passar, eu jamais vou te deixar. Ao meu lado, filho, você vem morar. Ainda que o oceano venha se secar e o globo terrestre venha se abalar, o sol em seu fulgor venha escurecer, filho meu, eu jamais deixarei de você. Se faltar alimento, filho, eu sou o pão, sou a luz que clareia na escuridão. O seu nome eu sei, filho, eu já te guardei dentro do meu coração. Com você eu assinei um compromisso de abençoar você, eu não desisto. Faço tudo por você porque eu te amo. Creia, filho, eu sou fiel, jamais te engano. Passo o tempo que passar, eu jamais vou te deixar. Ao meu lado, filho, você vem morar. Ainda que o oceano venha se secar e o globo terrestre venha se abalar, o sol em seu fulgor venha escurecer, filho meu, eu jamais deixarei de você. Se faltar alimento, filho, eu sou o pão, sou a luz que clareia na escuridão. O seu nome eu sei, filho, eu já te guardei dentro do meu coração. Com você eu assinei um compromisso de abençoar você, eu não desisto. Com você eu assinei um compromisso de abençoar você, eu não desisto. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O Tayan tá com oportunidade.
Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu cantei esse mesmo louvor na quinta-feira, um louvor que tem falado muito comigo. Por mais que os irmãos possam não conhecer, saiba que existe um segredo para vencer. Permaneça em oração, permaneça adorando, permaneça servindo, porque o Senhor é o provedor da tua vitória. Amém? Eu não vejo mais o brilho nos teus olhos, teu semblante já está mais como antes. Seus joelhos se encontram calejados, você ora, faz jejum e sobe monte. E a bênção que você tanto espera foi pra mão de outro na fila de espera. E agora murmuras ou adora. Adore, mesmo se hoje te faltar o pão, o teu Deus é Deus de provisão. Receba essa palavra, Deus não dorme, não te esquece não. E o céu trabalha muito bem, o segredo é adorar pela vitória de alguém. Se a medicina disse que o estado é terminal, dobre os joelhos no chão, adore a Deus no hospital. Se você se encontra preso, esperando um alvará, sua voz não tem algemas, você pode adorar. Se é o teu casamento que está só por um fio, permaneça adorando, pois o céu já te ouviu. Existe um segredo, e o segredo para vencer, sabe qual é esse segredo? É não parar de adorar. Adore, mesmo se hoje te faltar o pão, o teu Deus é Deus de provisão. Receba essa palavra, Deus não dorme, não te esquece não. E o céu trabalha muito bem, o segredo é adorar pela vitória de alguém. Se a medicina disse que o estado é terminal, dobre os joelhos no chão, adore a Deus no hospital. Se você se encontra preso, esperando um alvará, sua voz não tem algemas, você pode adorar. Se é o teu casamento que está só por um fio, permaneça adorando, pois o céu já te ouviu. Já estou sentindo o cheiro de vitória pelo ar. O segredo pra vencer é não parar de adorar. Sabe o que você tem que fazer? Todos os dias, adorar. Por isso, adore, adore, adore. Você não vai parar de adorar. Agradeço em nome de Jesus. O conjunto Shalom Adonai.
Conjunto Shalom Donai, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus.
A irmã Ana Lúcia está com oportunidade? Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor, irmãos, amém? Vou chamar a Rosivaldo para a gente louvar o Senhor. Se os irmãos souberem, irmãos, pode louvar junto conosco, é um hino conhecido. Eu pensei que junto com meus pais a vida era sem graça. Mesmo tendo tudo em minhas mãos, eu resolvi sair. Dei ouvidos e mais atenção pra turma lá da praça. E a parte da minha herança ao meu pai eu pedi. Pra gastar o que eu tinha nas mãos, apareceram muitos. Iludido por falsos amigos, fui vivendo assim. De repente tudo se acabou e eu fiquei sozinho. E a turma que andava comigo, eu vi fugir de mim. Abandonado pela sorte, eu fiquei sem chão. Ninguém me ofereceu um ombro quando eu chorei. Então eu caí na real, tomei uma decisão. Me arrependi dos meus pecados e então voltei. Voltei pra onde não deveria nunca ter saído. Voltei para recuperar o meu valor perdido. Voltei, fui bem recebido e não saio mais. Não há lugar melhor pra mim que a casa do meu pai. Voltei quando eu não deveria nunca ter saído. Voltei para recuperar o meu valor perdido. Voltei, fui bem recebido e não saio mais. Não há lugar melhor pra mim que a casa do meu pai. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Jesus, pelo amor de Deus. Abandonado pela sorte, eu fiquei sem chão. Ninguém me ofereceu um ombro quando eu chorei. Então eu caí na real, tomei uma decisão. Me arrependi dos meus pecados e então voltei. Voltei pra onde eu não deveria nunca ter saído. Voltei para recuperar o meu valor perdido. Voltei, fui bem recebido e não saio mais. Não há lugar melhor pra mim que a casa do meu pai. Não há lugar melhor
receba a nossa Amém. oportunidade, em nome de Jesus. O irmão Adilson está com a oportunidade. Eu saldo esse irmão com a paz do Senhor. Irmão, vou largar um versículo, um texto aqui, para nós, a meditação. Eu vou ler bem rápido, porque senão estou muita hora, né? É no livro de Atos, capítulo 3, uma passagem muito importante, como toda a palavra de Deus, né? Que diz assim: e Pedro e João, subindo junto ao templo, à hora da oração, a 9ª, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias opunham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que passavam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhai para nós. E olhou para ele, esperando receber dele alguma coisa. E disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Até aqui, irmãos, uma palavra, né, maravilhosa de Deus, um acontecimento de um milagre que o Senhor fez através de Pedro e João. A gente observa que esse homem era colocado à porta do templo todos os dias. A porta desse templo chamado Formosa, segundo os historiadores, diz que essa porta, esse nome Formosa, porque era uma porta linda, era um templo que o rei Herodes o Grande reformara lá em Israel, um grande templo, e diz que essa porta, ela tinha de 22 a 25 metros de altura. Olha que porta! E ela tinha de 18 a 20 de largura. Olha que porta, irmão, é maior que essa igreja a porta. E segundo, nesse templo, ali tinha de tudo. Eu acredito que esse homem, ele ficava ali imaginando como é que deveria ser lá dentro, porque pessoas que eram aleijado, coxo, cego, essas pessoas não podiam entrar no templo não, irmãos, eles eram jogados pelas beiradas. E outra, eles tinham que pedir esmola para comer. Não é como no Brasil hoje, que uma pessoa que tiver uma enfermidade, ou nascer enfermo, ou aleijado, ou ele ficar com enfermidade, ele consegue um benefício do governo. Nessa época, se ele não ficasse ali, ele não comia. Eles passavam, era fome.
E ele estava ali todos os dias colocado para ganhar o pão dele de cada dia. Acredito eu que ele olhando aquele templo lindo, e esse templo ele foi feito com muita qualidade de beleza, mas não podia oferecer nada vindo de Deus. Interessante a gente observar. Segundo a história desse templo, a porta era muito grande, e as pessoas que, por exemplo, que perdiam os seus, alguma pessoa que tinha algum ente querido que fosse morto, eles entravam pela porta da saída para ser abraçado. Era um templo que trazia consolo às pessoas, mas não conseguia trazer o benefício de Deus a um ser humano. Mas louvado seja Deus, que Deus revelou a nós através do Senhor Jesus Cristo, que foi enviado àquele lugar para pagar o preço na cruz e outorgou à igreja poder para expulsar demônio, enfermidade. Eu estava falando com o nosso irmão Fabinho esses dias atrás, que o filho dele estava passando na rua de casa a cavalo, e quando chegou na rua, ali entre a casa da Ceinha e do DI, o cavalo dele não passava na casa do DI e nem passava para a casa da Ceinha, e começou a empacar e dar pinote. Aí eu cheguei no portão, que eu já conheço aquela história daquele lugar ali, e eu cheguei no portão e falei assim: está repreendido em nome de Jesus, honra e a glória para o nome do Senhor. O cavalo correu, passou direto para baixo e passou para cima depois. Entendeu? Talvez o menino nem observou esse detalhe, mas a gente que conhece o Senhor da glória e que pode fazer tudo, não é nós que fazemos alguma coisa, mas sim o Senhor. A autoridade e o poder está no nome do Senhor Jesus. E diz a palavra de Deus que quando aquele homem olhou para Pedro, ele falou: não tenho prata e nem ouro, mas o que tem eu te dou, levanta e anda. E ele entrou naquele tempo dando honras e glória ao nome do Senhor. Acredito eu que ele esqueceu até de ver a beleza do templo. E diz a palavra de Deus neste dia que aqueles homens começaram a focar os olhos naquele homem e entenderam que aquilo não era normal, porque aquele homem já estava há muito tempo ali, nunca foi nada feito. As orações dele lá dentro do templo, os sacrifícios que eles fizeram, não fez benefício, não podia fazer benefício algum. Mas o poder que há no nome de Jesus, não há outro nome que tenha um poder tão grande de as coisas se moverem, as pessoas serem curadas. Não há outro nome. Hoje a gente vemos tantas pessoas morrendo e perdendo a vida porque não tem coragem de terminar através do poder que há no nome de Jesus. Esse nome é dado à igreja do Senhor. Foi dado a nós o conhecer o poder deste nome, a autoridade deste nome. E diz a palavra de Deus que eles começaram a fritar os olhos em Pedro e João, quando observaram a tamanha grandeza do poder de Deus que foi acontecido naquele momento. E Pedro falou: vocês estão achando que é da nossa santidade ou virtude nossa? Não, esse poder, essa honra e essa glória é pelo nome de Jesus que foi dado a vitória a este homem. Pedro e João não quis receber o galardão. Talvez hoje, se fosse no dia de hoje, a gente ia achar que nós seríamos o máximo, mas a gente nunca deve esquecer que tudo que nós temos de precioso foi dado e outorgado pelo poder que há no nome de Jesus, e é dado à sua igreja essa autoridade pelo poder que há no nome de Jesus. Somente o nome de Jesus, a autoridade somente no nome de Jesus, expulsar demônios somente pelo nome de Jesus, curas e maravilhas somente pelo nome de Jesus, alcançar as vitórias de louvar a Deus somente pelo nome de Jesus, a alegria aos nossos corações somente pelo poder que há no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, porque a vontade é ficar falando direto a noite toda, neste poder que há neste nome, que pode trazer mudança para nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade. O irmão Luciano está com a oportunidade. Com esse louvor, eu quero que tirem as ofertas. Só os irmãos na paz do Senhor. Convido os irmãos para adorar o hino 467. Porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Salto cabo da não, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão vem te pode suster. Salta o cabo da não, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Salto o cabo da não, toma
Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Irmãos, estamos felizes por estarmos na casa de Deus mais uma vez, né? É maravilhoso estarmos aqui. Hoje, segundo domingo de dezembro, se comemora o dia da Bíblia, né? E a Bíblia é a palavra de Deus, é onde nós encontramos força, onde nós encontramos sabedoria, é onde nós encontramos um alicerce para a nossa vida espiritual. É através da palavra de Deus que nos fortalecemos, e o segundo domingo de dezembro se comemora o dia da Bíblia. Quando o irmão Adilson estava falando acerca do texto que ele leu, irmãos, uma coisa interessante é que aquele homem era paralítico e ele se esqueceu do momento ou da situação anterior pelo que Deus havia feito na sua vida, e ele entra adorando a Deus, saltando de alegria. Quanto maior motivos temos para entrar na casa de Deus saltando de alegria e adorando ao Senhor, porque não estávamos paralíticos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor nos restaurou, nos deu a oportunidade de estarmos aqui e sermos feitos filhos de Deus. Então, é motivo de alegria, é motivo para esquecermos o passado, esquecermos a nossa vida anterior ou a nossa situação anterior e pensar no hoje, o que Deus fez na minha vida, o que Deus tem feito nas nossas vidas. Temos motivos para adentrar a casa de Deus, saltando e glorificando a Deus pela alegria de sermos nova criatura. Amém? Eu quero convidar os irmãos, eu ia convidar os varões, mas eu acredito que poucos dos varões conhecem esse louvor. E eu quero convidar os irmãos, toda a igreja, a adorar comigo o hino 499. Tá? É pouco cantado, é um hino que fala justamente sobre a Bíblia. Santa Bíblia para mim, Santa Bíblia para mim, és o meu tesouro, sim. Tu contens a lei de Deus e me mostras lindos céus. Tu me dizes quem eu sou, de onde vim, pra onde vou. Tu repreendes meu falar, me exorta sem cessar, alumia os meus pés e me guias pela fé para as fontes de amor do bendito Salvador. És a voz dos altos céus, do Espírito de Deus, que vigor pra alma dá, quando em aflição está, me ensinas triunfar dentre os mortos do pecado. Por tua santa letra sei que com Cristo reinarei, eu que tão indigno
Bíblia para mim. És o meu tesouro, sim. Coceira na garganta e precisando tossir, né? E não querendo parar para tossir. Mas observem bem, irmãos, a última estrofe desse louvor. Por tua santa letra sei que com Cristo reinarei. Eu que tão indigno sou, por tua luz, pela luz da palavra de Deus, ao céu eu vou. É pela luz da palavra de Deus. O salmista diz: luz para os meus pés é a tua, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Ele poderia ter deixado a palavra para o final, mas ele tanto disse que a Bíblia era para ele lâmpada para os seus pés, como era a luz para o seu caminho. Era ela quem conduzia os seus passos e quem guiava-o pelo caminho certo. Então é por esta palavra, irmãos, é por esta palavra é que nós adentraremos os céus. Não existe outro meio, não existe outra forma. É pela palavra de Deus que conhecemos o nosso Deus, e é por esta palavra que o abraçamos e não abrimos mão diante das circunstâncias, diante das dificuldades. Por quê? Porque vamos enfrentar dificuldades. Mas como estaremos aptos a enfrentar todas as dificuldades que sobrevierem no caminho? Somente abalizado nesta palavra. Esta palavra vai nos direcionar ao céu, vai nos fazer olhar para um futuro garantido para a igreja pelo Senhor. Nós não vivemos uma esperança ou um talvez apenas. Nós vivemos uma esperança, sim, acompanhada de uma grande convicção pela palavra de Deus. Não almejamos um céu que talvez herdaremos. Não, o Senhor diz que lá é o nosso lugar. Por Ele estaremos lá para todo sempre. Amém? O conjunto dos jovens. Saudamos a igreja com a paz do Senhor.
eu queria pedir o Tivalci que estivesse orando pelo preletor da noite, e assim eu agradeço a minha oportunidade. Hoje nós temos pregador surpresa, irmãos. Eu queria convidar o Pedro para estar aqui. Nós vamos estar orando pelo Pedro e vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Eu tenho certeza que aquilo que Deus tem colocado no seu coração é o que Deus quer falar ao meu e ao seu coração nesta noite. Amado e eterno Deus, aqui está o teu filho, Pai, na responsabilidade de transmitir a tua palavra. Deus, é a tua palavra que é poder e vida, e é esta palavra que o Senhor tem colocado no coração do teu filho para transmitir. Deus, fale aos nossos corações nesta noite e usa o teu filho na beleza da tua santidade, em nome. Amém? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. De antemão, eu queria agradecer pela oportunidade e pela confiança. E pedir que os irmãos tenham um pouco de paciência comigo, porque é a primeira vez. Eu fugi bastante dessa oportunidade. A Letícia está me pedindo há vários dias, há vários meses já, e eu estou fugindo dessa oportunidade, mas cá estamos nós, para a graça de Deus. Irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração, no decorrer, já tinha colocado, confirmou na sexta-feira no meu coração essa palavra, se encontra no capítulo 5 de Lucas, a partir do versículo 1. E é um texto bastante conhecido, mas que eu tenho certeza que o Senhor tem algo para falar conosco nessa noite, através dele. Os irmãos encontraram? Amém? Então vamos lá. Capítulo 5 de Lucas, a partir do verso 1. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lado de Genezaré, e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes se romperam. Fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Deus, dizendo: Senhor, afasta de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Podei-vos assentar. Então, o capítulo 5 de Lucas, ele vai narrar 3 milagres. Ele narra primeiro a pesca milagrosa, a pesca maravilhosa, né, e os primeiros discípulos sendo chamados. Depois ele vai narrar a cura de um leproso e a cura de um paralítico. Nós vamos ater, então, a pesca maravilhosa aqui. O Lucas vai narrar que Jesus estava cercado de muitas pessoas e ele chega à margem do lago de Genezaré e ele vê 2 barcos ali paradinhos e os pescadores estavam do lado de fora lavando as redes. Então ele vai subir num desses barcos, vai entrar, vai pedir a um dos pescadores que leve o barco um pouco mais à frente nas águas e começa a ensinar o povo. E aí o Senhor tocou em 2 pontos comigo nesse texto, que um é bem agora no versículo 5 e o outro é mais para o final. Então vamos ater primeiro a esse versículo 5. Jesus vai ensinar, vai ministrar a palavra de Deus, vai virar para Simão e vai falar assim: volta para a água, lança a rede de novo. E Simão vai virar e vai falar assim: Senhor, nós ficamos aqui a noite toda, nós tentamos a noite toda, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E o que o Senhor colocou e ministrou ao meu coração? Que Jesus, ele manda lançar a rede de novo, e Simão, ele tinha todo o direito e legitimidade de falar: Senhor, não vou fazer isso não.
Vou não, porque eu fiquei a noite toda tentando. Minha profissão é isso, eu sei o que eu estou fazendo, é o meu ganha-pão, e eu tentei a noite toda e eu não consegui nada. Eu não vou entrar de novo, eu estou cansado, está todo mundo cansado aqui, a gente quer ir descansar. Não vou. Mas ele não fez isso. A hora que Jesus falou assim, lança a rede de novo, ele sabia que não tinha nada ali, mas ele foi lançar de novo. Ele tinha experiência. A experiência dizia, não adianta lançar mais a rede. Ele tinha convicção de que nada, não restava peixe ali, não tinha peixe para ser pescado ali. Mas Jesus não nos convida a viver as nossas experiências, os nossos conhecimentos. Ele não nos chama para estar aqui vivendo coisas que a gente passou lá atrás. Não é a nossa experiência que conta aqui. Jesus nos chamou para viver algo novo da parte dele. Não é o que a gente vivia antes de conhecer a Jesus. Não é o que a gente vivia lá fora no mundo. É aqui. O que conta é a partir do que o Senhor manda fazer. E como a gente vai agir. Simão tinha todo o direito de não querer ir. Ele tinha o direito de falar que não iria porque ele estava cansado, tinha tentado e fracassado a noite toda. Mas o Senhor não nos chamou para viver de fracassos. Ele nos chamou para viver de vitórias. E vitórias produzidas através da obediência na palavra dele. E Simão, é interessante que Simão escolhe confiar em Deus, mesmo sabendo de experiência que não ia adiantar. Ele escolhe confiar em Deus. E aí está uma chave importante para as nossas vidas. Nós não vivemos de experiências nossas, nós vivemos da fé que temos no Deus que dizemos servir. Se a gente serve a Deus e a gente tem convicção do Deus que a gente serve, que é o mesmo Deus que fez brotar a água da rocha no deserto, é o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, então a gente tem que ter fé que esse mesmo Deus vai agir por nós e vai estar conosco. E aí quantas vezes a gente está cansado, está frustrado, está machucado, por todas as experiências que a gente já viu, por todas as vezes que a gente já tentou, e você pode dizer que chegou aqui cansado, e estressado, e frustrado, mas a gente pode escolher hoje não seguir cansado, frustrado e estressado. A gente pode escolher hoje seguir aquilo que o Senhor tem para nós. Por mais que pareça impossível, o Senhor tem uma saída. É o Senhor que abre as portas. Deus nos chama para viver algo além, para olhar além das nossas limitações, além das nossas experiências fracassadas, além das nossas expectativas negativas. Deus nos chama para viver algo nele, algo além, algo que é exclusivo para aqueles que estão em Cristo. Nós somos convidados para viver nele, para viver dele e através dele. Em Mateus 19, 26, está escrito que para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, por mais que para a gente hoje esteja parecendo impossível alguma situação, que a gente tenha a convicção de que Deus é o Deus das causas impossíveis. Ele está por nós, Ele olha por nós e vela por nós. Talvez esteja doendo, talvez tenha chegado aqui hoje cansado, frustrado, pensando que não tem solução para um problema na sua vida, mas a palavra do Senhor é fiel. E o Senhor é fiel para cumprir nas nossas vidas aquilo que Ele prometeu. E Ele disse que estaria conosco. Jesus, quando Ele vai ascender aos céus, Ele disse que enviaria o Consolador para estar conosco. Então o Senhor é fiel para cumprir isso, é fiel para estar conosco, caminhando ao nosso lado. Mas a gente tem que ser fiel também e obedecer aquilo que o Senhor tem falado conosco, porque às vezes nós temos escutado de Deus, nós estamos na casa de Deus e nós não estamos servindo a Deus ou obedecendo a Deus ou crendo em Deus. Zacarias, no primeiro capítulo de Lucas, vai ser narrado que Zacarias servia no templo, ele estava trabalhando no templo de Deus, mas quando Gabriel aparece a ele e diz que ele, na velhice, geraria um filho, que sua mulher estéril estaria grávida, ele não acredita. E às vezes a gente tem agido assim dentro da casa de Deus. Às vezes nós estamos aqui, nós estamos dizendo que estamos servindo, mas toda vez que o Senhor fala alguma coisa com a gente, nós somos incrédulos e não acreditamos no que Ele fala. A gente acaba perdendo experiências de Deus, da parte de Deus, porque a gente deixa de acreditar que Deus pode fazer nas nossas vidas. O segundo ponto que o Espírito ministrou no meu coração se encontra no versículo 11, que diz assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esse versículo fala sobre renúncia. Pescar era a profissão deles, era da onde se conseguiu ganhar pão, o sustento era pescando.
mas eles deixaram tudo e seguiram a Deus. Quando Jesus nos convida para seguir Ele, para estar com Ele, é para a gente abandonar. Jesus não quer que a gente sirva pela metade, não quer que a gente esteja aqui pensando em coisas que são terrenas, coisas que não são do céu. Ele quer que estejamos aqui com convicção de que vamos para o céu e que estamos vivendo uma vida de preparação para o céu. Ele quer uma vida de santidade. Muitas vezes a gente tem colocado em primeiro lugar coisas que não são Deus, que não são o reino de Deus, porque ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. E nós temos procurado as outras coisas, esquecendo de servir a Deus, que deveria ser a primazia na nossa vida. Simão, ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão da pescaria, ele abriu mão de tudo para viver, de seguir a Cristo. Então, ele foi seguir a Cristo. E nós estamos abrindo mão das nossas coisas para seguir a Cristo? É isso que fica. A renúncia não é opcional no Evangelho. Ela é um preceito básico, ela é um princípio. Se nós seguimos a Cristo, nós temos que renunciar à carne todo dia. Nós temos que renunciar aos nossos quereres, aos nossos desejos todos os dias. Jesus não morreu naquela cruz para virar e dizer, ei, meu filho, tá legal, continua assim. Não, ele não morreu lá para dizer, e disse que é para a gente ser novo, fazer nova, ele vai fazer nova todas as coisas. Em Apocalipse 21:5, ele vai dizer, eis que faço nova todas as coisas. Ele não nos chamou para viver na mesmice, no pecado, cultivando rancores e mágoas. Não, o Evangelho não é um Evangelho só de amor, ele é um Evangelho de amor. Ele fala de amor porque ele fala de um Cristo que desceu do céu e morreu numa cruz para perdoar o meu pecado, o seu pecado. Mas ele é um Evangelho de confronto, ele é um Evangelho que vai contra tudo aquilo que a gente acreditava, tudo aquilo que a gente fazia, tudo aquilo que a gente gostava, porque não é sobre o que eu quero, nunca foi sobre o que eu quero, é sobre o que Jesus quer, é sobre o que o Senhor quer através das nossas vidas, não é sobre o que a gente quer, não é sobre o que eu amo fazer ou o que eu escolho fazer, não, é sobre o que Jesus quer. Quando ele morreu naquela cruz por nós, ele nos livrou de todos os pecados e ele instruiu que nós seguíssemos a ele, porque ser livre do pecado não quer dizer que nós vamos viver a vida como levávamos antes, não, ser livre do pecado quer dizer que agora nós temos um Senhor que cuida de nós, vela por nós, que nos perdoa, mas que exige de nós também que tenhamos fidelidade a Ele, que sejamos sinceros em oração, sinceros em oferta, mas que estejamos com Ele caminhando todos os dias. Muitas vezes a gente tem colocado outras coisas no primeiro lugar. A gente coloca o nosso trabalho, a gente coloca a nossa família, a gente coloca o nosso grupo de amigos, a gente coloca tudo está em primeiro lugar, menos Deus. E às vezes a gente acaba perdendo de Deus porque a gente não tem colocado Ele em primeiro lugar. Deus não precisa que a gente coloque Ele em primeiro lugar para Ele trabalhar. Nós precisamos que Deus esteja em primeiro lugar. Nós precisamos que o alvo, que a nossa meta, que aquilo que a gente olhe seja o Senhor. Porque se nós caminhamos para o céu, tudo ao nosso redor tem que dizer que nós estamos caminhando para o céu. O nosso foco tem que ser isso. Não o celular ou uma saída com os amigos ou alguma outra coisa. Nós temos que estar constantemente vigilantes e colocando o Senhor em primeiro lugar a todo momento. A gente não foi chamado para viver do jeito que a gente vivia antes. Nós fomos chamados para viver de uma maneira diferente. E através de nós, outras pessoas vão viver coisas diferentes. Através de nós, outras almas vão ser alcançadas para o Senhor. Porque não é sobre aquilo que eu quero, que você quer, mas aquilo que o Senhor quer. E Ele quer salvar almas. E aí, por mais que nós estejamos cansados, por mais que nós estejamos frustrados, cheios de experiências negativas, que nós possamos estar olhando para o Senhor, entregando ao Senhor o nosso coração. Não dá para carregar a cruz e carregar pecados que a gente carregava antes. Não dá para carregar as promessas de Deus e guardar ódio de outras pessoas. Não tem como estar com a mão cheia de rancor e querer que Deus entregue bênçãos em nossas vidas. Não tem como. Que nós possamos a partir de hoje entender quais são os barcos que nós temos que abandonar, quais são as coisas que nós temos que deixar para seguir o Senhor com fidelidade.
Entender que coisas têm tomado o primeiro lugar de Jesus na nossa vida. Quais são os ídolos que nós temos adorados em vez do Senhor? Porque muitas vezes nós temos dado mais atenção e colocado mais adoração em pessoas da internet, em coisas que a gente tem que fazer, e deixado aquele lugar de primazia que era para ser do Senhor ocupado por outra coisa. Gente, então, irmãos, era isso que o Senhor colocou no meu coração, era isso que eu tinha para falar para os irmãos essa noite. E eu agradeço a minha oportunidade. Aleluias. Deus continue abençoando Pedro, né? Esclarecendo na mente dele a vontade de Deus. Por quê? Porque quando Deus fala conosco, às vezes nós queremos entender do nosso jeito, e nós precisamos entender do jeito que Deus fala conosco, né? Como Deus tem falado conosco através da sua palavra, como Deus tem nos chamado à responsabilidade, como Deus tem nos chamado a viver uma renúncia. Isso é maravilhoso, e é isso que Deus nos chamou para viver a vida que Ele escolheu e nos proporcionou através da sua entrega, através do seu sacrifício, né? Precisamos aprender a viver o hoje, o novo de Deus na nossa vida, porque se fôssemos para viver como pensamos ou achamos, poderíamos continuar lá fora, mas Deus nos chamou para viver segundo o que Ele quer das nossas vidas. Deus continue abençoando Pedro, que Deus continue abençoando as nossas vidas, e que nós venhamos entender realmente o propósito de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus continue falando aos nossos corações, e que Pedro possa se colocar à disposição de Deus a cada dia, porque Deus quer usar aqueles que voluntariamente se apresentam a Ele para ser usado. Às vezes alguém diz assim: ah não, eu não consigo, eu não sei. Ninguém sabe, ninguém consegue. Se Deus não der, nada temos. Então precisamos buscar de Deus, precisamos aprender de Deus e entender que Deus tem algo superior para nossas vidas todos os dias. Amém? Nós queremos fazer os anúncios dos demais trabalhos da semana. Amanhã nós recebemos um convite hoje de emergência, né? Para amanhã. Uma pessoa não evangélica esteve na minha casa hoje pedindo que fôssemos na sua casa para fazer uma oração com ele e a sua família. E esse rapaz me chamou bastante a atenção, porque ele chegou e começou a conversar